Paz do Senhor a todos, vocês ouvintes do canal. Em tempos, né, difíceis como este que estamos vivendo, eu gosto também, né, eu também estou pagando preço, também como todo mundo, estamos todos sem trabalhar, sem dinheiro também, né, não trabalhando não ganha dinheiro. Só que tem uma coisa boa, né, que eu tô contente com essa história, é o fato das pessoas estar lembrando das profecias da Bíblia, e é um bom tempo, né, para a gente falar de Cristo, né. E eu vou falar um pouco hoje sobre o arrebatamento da igreja. Eu gosto de fazer vídeos de não mais que 20 minutos, porque é mais fácil para compartilhar, mais fácil para você entender. E nós vamos estar abrindo um pouco a sua mente sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento secreto da igreja não é a mesma coisa que a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas confundem a volta de Jesus. Talvez uma pessoa falou, não sei quem disse, falou assim, a volta de Jesus pode ser para a igreja ou com a igreja. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque, primeiramente, antes da grande tribulação, dos períodos de 7 anos, Jesus vem para buscar a igreja, para buscar os seus santos. Isso é caracterizado pelo som e pelo toque da última trombeta, que seria tocado por um arcanjo. Penso eu, arcanjo Miguel, penso eu. Diz assim, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, e também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 58, né? Você pode ler depois. São esses dois textos, né, que nós baseamos que o arrebatamento seria um evento, sem aviso prévio, sem sinais. Não tem sinal para o arrebatamento. Tem sinal, sim, para a volta de Jesus. Então, alguns pregadores, eles misturam Mateus 24, Mateus 25. Então, eles misturam o arrebatamento da igreja e aquela passagem que Jesus está falando com os discípulos, né, especialmente com a nação de Israel, sobre os sinais dos últimos tempos. Mas qual o problema disso? O problema disso é que nós precisamos separar as coisas, entendeu? Nós precisamos entender quando Jesus está apontando para a sua volta. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo, vamos lá, 51. 15, 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O arrebatamento, quem vai afetar o arrebatamento? Vai marcar o final da era da igreja sobre a terra, então, ou seja, isso é para nós. Nós seremos uma geração, se tem alguém que pode esperar, eu falo nós, né? Eu espero que aconteça no meu tempo, né? Jesus voltando no nosso tempo, nós receberíamos o nosso corpo glorificado e não provaríamos a morte. Olha só que benção, já pensou? Basicamente, eu não quero morrer. Eu acho que também todos desejam não ter que provar a morte, né? Então, por isso que eu espero que isso seja no meu tempo, né? Mas pode não ser no meu tempo, porque ninguém sabe, né? Por ser um evento secreto, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então diz assim, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita, tragada a morte foi a sua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão
da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Vamos ler também 1 aos Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, olha só, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Presta bem atenção. Na volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda de Jesus, Jesus volta para reinar sobre a terra, volta para julgar as nações, ele vai pisar sobre a terra. Nesse arrebatamento, não. Nesse arrebatamento seria um tempo de 7 anos. Depois a gente explica sobre isso, né? Mas uma coisa que eu quero entender, para explicar para você. Tem um vídeo meu, vídeo rapidão que eu coloquei, fala sobre a diferença entre a última trombeta e a sétima trombeta ou a quarta trombeta. Aqui tem gente que confunde a última trombeta com a sétima trombeta ou com a quarta trombeta, depois da quinta, é um rolo. Então a gente está explicando aqui para você não ser confundido mais, porque você vai ouvir isso, entendeu? Você vai ouvir isso. Vamos lá então. O que seria o arrebatamento, ou a palavra em inglês, rapture of the church? Ou seja, nós estamos esperando uma vinda de Cristo, né? E essa vinda é a mesma vinda que os apóstolos falaram, não é? Que eles explicaram para os seus discípulos. E isso acontece no ar, não é verdade? Acontece no ar. Nós encontramos com o Senhor nos ares. Acontece também para todos os santos. Vamos falar Adão, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, os patriarcas. Aí a Bíblia fala assim que nós iremos se assentar na mesa com eles. Olha só que coisa tremenda, né? Também é um assunto também que daí nós podemos correr muito. Mas eu não quero ficar falando muita coisa, porque às vezes a gente confunde a mente das pessoas. Eu quero que seja uma coisa bem simplesinha, para o servente de pedreiro entender, para o engenheiro civil entender, para o patrão entender e para o empregado também entender. O arrebatamento, ele vai acontecer antes da grande tribulação, diferente da segunda volta de Cristo, que acontece depois do período dos 7 anos. Você vai encontrar também pessoas, talvez você vai encontrar vídeo aqui na internet, de pessoas que são medo tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar o meio da tribulação, ou gente que vai falar que que a igreja passa por toda a tribulação. Existe gente mais doida que fala que nem existe grande tribulação. Fala assim, grande tribulação já veio sobre o mundo, enfim. Então são linhas de pensamento, né? Eu estou falando daquilo que eu entendi. Olha só. Eu sigo a linha desse homem aqui, Reverendo Finis Dake. Ele era pastor Dake, foi um grande homem de Deus, um dos maiores mestres da palavra de Deus, pastor em Atlanta, Georgia, e deu grande contribuição, entendeu? E eu aprendi muito com ele. Por quê? Porque ele fala de maneira simples para todo mundo entender. Então nós não devemos ser ignorantes, né, quanto a isso. Aonde que fala do arrebatamento da igreja? Vamos lá. Lucas 21, versículo 34 a 36. Não confunda com a segunda vinda, né? Já disse para você.
João 14, versículo 1 ao 3. 1 aos Coríntios 15, 23. Versículo 51 ao 58. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 8. Efésios 5, versículo 27. Filipenses 3, versículo 11. E também versículo 20 e 21. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Capítulo 5, versículo 9. E também o versículo 23. Segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Versículo 7, versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. E Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 8. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Capítulo 3, versículo 2. E 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 5, versículo 4. Nenhum desses textos que eu citei, depois você consulta na sua Bíblia, está em conexão com Mateus 24 e 25, erroneamente, né, confundido por muitos homens que ensinam Apocalipse, né? Eles misturam Apocalipse 24, eles não separam direito o que é para Israel e o que é para a igreja. Então, quem que é o homem que deu a contribuição para isso? Muito antes de Dake, houve um homem chamado John Nelson Darby. Ele era irlandês, se eu não me engano. Irlandês, acho que ele viveu mais ou menos mais de 200 anos atrás. E um homem muito inteligente mesmo, né? Muito inteligente. E até então, no seu tempo, no tempo de John Nelson Darby, a igreja ensinava as pessoas que Jesus iria voltar. Então, somente isso. Mas ninguém conseguia entender direito, porque nunca ninguém explicou direito, soube separar. É mais ou menos quando você faz um mexidão. Você faz aquele arroz mexidão. Eu gosto, possivelmente. Você pega um arroz e você joga carne, você joga assim um pouco de feijão preto, você joga ervilha, você joga milho, você joga um pouco de molho de tomate, você joga queijo, enfim, você faz aquele mexidão. Você está misturando tudo, né? Mas é uma coisa gostosa, né? Então, quando fala assim, Jesus vem, mas vem como, né? Vem para quem? Vem. Então, John Nelson Darby, ele separou o que é arroz, o que é carne, o que é feijão, o que é vegetal, entendeu? Ele organizou esses estudos. Ele era um homem que tinha conhecimento de muitas línguas. E John Nelson Darby, ele inspirou muitos escritores, né? Hal Lindsey, Tim LaHaye, que é aquele que você pode ter assistido os vídeos dele deixados para trás, enfim. Ele inspirou muitos homens, né, que foram influentes, principalmente no Texas, né, pelo seminário de Dallas. Enfim, é lógico que ele sofre um pouco de alteração ao longo dos anos, né? Mas tudo isso é herança de John Nelson Darby. Se você puder comprar algum livro dele, estudar, ele inspira todos, entendeu? Ele inspira todos. Então, ele era talvez eu vou falar assim, o pré-tribulacionista mais forte que tinha, né? Que houve aqui no nosso tempo. E ele passou essa teologia para todos, né? Porque até então, o que os pregadores falam, né? Eu acho legal que algumas igrejas falam assim, meu Deus, o mundo vai arregaçar com tudo, o mundo vai de mal a pior até que Jesus venha, né? Aquela coisa assim, né? E nós, pré-tribulacionistas, não, a gente acredita o contrário. Que nós vamos ter um tempo para a gente pregar a palavra de Deus, falar sobre a graça de Deus, e a tribulação não viria para nós. Isso é o que eu penso. Eu não sou o senhor da verdade, igual eu te disse. Você vai encontrar na internet as 3 linhas. Isso é que eu entendo. É que eu passo para você porque eu tenho
muito tempo que eu tenho estudado isso também com vários autores. Estudei muitas linhas de Apocalipse também. Estudei a linha dos Adventistas, dos Testemunhas de Jeová, dos Pentecostais, enfim, dos Presbiterianos. Então vamos falar um pouco sobre algumas palavras em grega, para a gente ser rápido assim. Parousia. Ela representa uma aparição de Jesus, uma vinda pessoal de Jesus, e ela é usada ambas para rapto, arrebatamento secreto ou revelação de Cristo. No arrebatamento, Jesus volta em pessoa para encontrar com o santo nos ares. Enquanto que o segundo advento, Jesus vem com os santos para reinar sobre a terra. E a palavra é muitas das vezes traduzida literalmente como vinda, ou revelação, ou vinda do Senhor. E essa vinda seria de duas maneiras, por dois diferentes propósitos, né? Vamos lá. A palavra é usada em conexão com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23, 1 Tessalonicenses 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. E isso fala um pouco daquela conexão. Qual conexão seria essa? Que o Pai, ele pronuncia a palavra santo diante do seu trono. E o que nós entendemos? Vamos lá. Que o Apocalipse 4 em diante, para nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que o Apocalipse, que ali começa o período da grande tribulação. É isso que a gente acredita, que nós estamos na geração da igreja da Laodiceia. A vinda de Jesus com todos os seus santos, ela fala da volta de Jesus, quando ele vem para julgar as nações. Entendeu? É um pouco diferente. Então, isso para você entender sobre a parósia, né? Que isso fala da vinda dele para a terra como segundo advento. E nós somos preservados da grande tribulação. Então, na nossa opinião, a igreja não passa pela grande tribulação. Nós usamos muito texto. Por exemplo, nós usamos assim: o justo é levado antes que venha o dia mau. Por quê? Quando nós vemos a história de Noé, um exemplo, o que nós acreditamos, os pré-tribulacionistas? Deus conservou Noé, não é? Deus conservou Noé e a sua família, e o resto do povo foi varrido da terra, foi eliminado, foi julgado quando veio o dilúvio. E Noé e a sua família foi preservado. Muitas partes da Bíblia, né? Você vê quando vem as pragas, a praga vem somente sobre o egípcio e Deus cuida do seu povo. Nós acreditamos que Deus está nos preservando desse tempo da sua revelação. Quando Jesus vir e arrebatar e encontrarmos com o Senhor nos ares, Jesus está nos preservando, está nos tirando de grandes pragas que virão. Por quê? Porque nós não podemos acreditar que essas pragas, que essas coisas terríveis da Bíblia virão sobre ambos. Tem gente já que acredita, é isso que eu estou querendo dizer para você. Tem gente que é medo-tribulacionista, pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai sofrer, vai passar a mesma coisa que o ímpio passa. Nós não, nós acreditamos que um é o tratamento de Deus com os santos e o outro é o tratamento de Deus para com os ímpios. Você entendeu? Então, eu vou dar uma continuação nesse estudo daqui a pouquinho, tá bom? Num outro vídeo, eu quero que esse vídeo não tenha mais que 20 minutos.
e depois a gente vai estar seguindo o nosso estudo. Obrigado por estar sintonizando, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.